Abandonar o sofrimento é uma escolha. É uma escolha que você faz e que eu faço todos os dias. Mas o que é esse sofrimento que nós precisamos abandonar e que você também pode abandonar? Nós estamos falando aqui do sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico é toda a ordem de sofrimento criado pela mente. Isso inclui o estresse, inclui a ansiedade, frustração, ressentimentos, ressentimento tanto com pessoas quanto ressentimento com a própria vida, apego a situações do passado. Então, esses são os sofrimentos criados pela mente. E é por isso que você sofre, porque a sua mente ela está produzindo o seu próprio sofrimento. Então, para pensar na sua própria vida, o quanto que você talvez esteja sofrendo com as situações que vêm ocorrendo na sua vida. Você se considera alguém estressado? Você é estressado? Lá no seu ambiente de trabalho, o trabalho ele te estressa, ele te tira do sério. Você fica estressado muitas vezes no trânsito. Se você está no trânsito, muitas vezes você, dependendo, se você tem que chegar a algum lugar importante, você acaba pegando muito trânsito, um trânsito travado, você fica estressado por conta disso. Se você passa por dificuldade financeira, isso te causa estresse. Outro sofrimento psicológico que afeta a grande maioria do ser humano é a ansiedade. As pessoas extremamente ansiosas com dinheiro, ansiosas com a própria saúde, ansiosas com criação de filho, ansiosos com relação ao que vai ou não acontecer em relação ao futuro. As pessoas estão cada vez mais frustradas em relação à vida, em relação àquilo que elas conquistaram. Muitas pessoas deixaram de ser gratas por aquilo que elas já são, por aquilo que elas já fazem e por aquilo que elas já têm, e vivem numa bolha de frustração com aquilo que eles conquistaram e não desfrutam daquilo que conquistaram, pensando naquilo que deveria ter conquistado. Pensando naquilo que deveria ter conquistado e que julga que não conquistou. Então a pessoa ela deixa de desfrutar daquilo que ela já conquistou, porque ela fica pensando naquilo que ela poderia ter conquistado e que não conquistou, e isso gera uma grande fonte de frustração. Então todo o estresse, toda a ansiedade, excesso de preocupação, frustração, ressentimento com pessoas, se você, às vezes pode ser que você esteja brigado com seu pai, brigado com sua mãe, pode ser que seu melhor amigo, você se afastou dele por conta de algo que ele te disse ou algo que ele fez, que você julgou que foi contra você, talvez uma possível injustiça que você tenha sofrido. O fato é que nós produzimos a todo instante, a todo momento, o nosso próprio sofrimento. E é natural a gente achar que o nosso sofrimento ele se dá pelas condições externas, ou seja, pelas dificuldades do ambiente, e por conta das dificuldades do ambiente nós sofremos. Então o que nós temos a tendência a fazer? A gente quer que o ambiente seja perfeito, ou que ele chegue mais próximo do ideal daquilo que nós havíamos, ou que nós projetamos na nossa mente. Então nós criamos uma ideia de um ambiente perfeito, de um mundo perfeito, de um mundo sob condições ideais, onde o trânsito ele vai fluir perfeitamente, onde a condição climática ela será sempre o ideal, onde as pessoas estarão sempre te tratando com bondade, com respeito, respeitando a sua dignidade, elas sempre vão usar palavras adequadas para lidar com você, elas sempre vão pensar antes de falar, elas não serão impulsivas. Então, nós criamos na nossa mente a ideia de um mundo perfeito, a ideia de um mundo ideal. Eu vou usar a palavra ideal porque ela cai melhor aqui do que perfeito. Criamos na nossa mente a ideia de um mundo ideal. Mas a questão é que nós vivemos num mundo imperfeito. O nosso mundo, ou seja, as condições de vida que nós temos, a nossa realidade, ela nem de longe ela chega próximo do ideal. E quando nós criamos na nossa mente essa ideia de que as condições têm que ser ideais, em um mundo onde as condições elas são imperfeitas, existe um choque da nossa idealização com a realidade. E neste momento nós produzimos o nosso sofrimento. E é por isso que nós nos estressamos tanto. É por isso que ficamos tão ansiosos com as coisas.
É por isso que a gente fica frustrado com as pessoas, quantos relacionamentos que a gente às vezes desfaz durante a vida, porque nós queremos que as pessoas sejam ideais, queremos que as pessoas sempre ajam corretamente com a gente, nós somos implacáveis com as pessoas. Você já parou para pensar nisso? O quanto que nós somos implacáveis com as pessoas? Nós não damos às pessoas o direito delas serem humanas, e um ser humano ele cometerá erros porque nós somos imperfeitos. Então, toda vez que alguém comete um erro que nós julgamos ser contra nós, a gente tem a tendência a julgar e a punir essa pessoa. Muitas vezes nós punimos com uma agressão verbal, punimos talvez, em alguns casos, com agressão física, toda ordem de retaliação. Às vezes a gente quer pagar na mesma moeda, às vezes a gente se afasta da pessoa, e é óbvio que a gente tem todo o direito de se afastar das pessoas que a gente julga que não é adequada para a nossa vida. Você tem esse direito, eu também tenho. A questão é quando nós fazemos isso com pessoas que nós amamos, pessoas que são que compõem nossa vida, que fazem parte da nossa vida, e que às vezes por causa de um erro, por causa de uma palavra que a pessoa não falou adequadamente, às vezes a gente tende a se afastar dessa pessoa. E como que nós somos punitivos com as pessoas? Como que nós somos rígidos com elas? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo buscando nas pessoas as condições ideais de tratamento para nós. Sendo que nem nós conseguimos fazer isso. Ou você consegue sempre tratar todas as pessoas com bondade, com respeito, com dignidade, você nunca diz nada que vai ferir outra pessoa. Eventualmente nós fazemos isso, só que a gente não aceita que muitas vezes as pessoas façam isso com nós. Então, a nossa mente, ela está o tempo todo produzindo o nosso sofrimento. A gente está produzindo a nossa frustração, estamos produzindo ansiedade, estamos produzindo estresse, estamos produzindo apego ao passado. Quantas situações difíceis talvez que você já viveu, talvez você já tenha vivido um trauma no passado, talvez você tenha tido uma infância muito difícil, só que nós nos apegamos na nossa história, a gente viveu a situação, essa situação difícil no passado e a gente se apega a isso e a gente fica produzindo o nosso sofrimento agora no momento presente. A situação já ocorreu, ela não é real mais, ela só existe na nossa mente em formato de memórias, só que nós ficamos o tempo todo resgatando essas memórias e reproduzindo elas no presente e produzindo o nosso sofrimento agora. Essa realidade, esse trauma que você viveu, talvez uma traição que você passou, uma grande injustiça, um acidente, talvez uma época da sua vida onde você passou muita dificuldade financeira, uma pessoa que você amava muito que acabou falecendo, seja lá qual for o trauma que você viveu, a dificuldade que você passou no passado, essa dificuldade ela não é mais real. Ela só existe na sua mente em formato de memória. E nós pegamos a nossa memória e usamos contra nós mesmos. Grande inteligência da nossa parte, né? Pegarmos um recurso tão poderoso que é o recurso de a gente poder se recordar de situações que nós vivemos, e nós usamos esse recurso contra nós mesmos, produzindo o nosso sofrimento. Então, nós passamos grande parte da nossa vida produzindo o nosso sofrimento. A gente não aceita as coisas como elas são. Nós temos na nossa mente a ideia de um mundo ideal, de um mundo perfeito, onde as condições são ideais, onde as pessoas são ideais, onde tudo acontece da maneira como nós idealizamos. E nós, uma vez que nós temos essa ideia do mundo perfeito esse que se perdeu há muito tempo atrás, e nós temos essa ideia do mundo perfeito, agora a nossa mente ela fica buscando o tempo todo perfeição nas coisas. Mas quando a realidade se apresenta a nós de uma maneira imperfeita, porque é assim que irá se apresentar, aí a gente fica estressado, aí a gente fica ansioso, a gente fica frustrado, aí a gente fica ressentido. Então toda ordem, uma coisa que você precisa compreender, e quanto antes você compreender, melhor será o seu desfrute para com a vida. É importante que você entenda que a sua vida ela é para ser desfrutada. Você nasceu com o direito de desfrutar da vida.
Esse direito é seu, ele lhe cabe. Você tem todo o direito de desfrutar da vida, só que nós não desfrutamos da vida porque a gente passa a maior parte do nosso tempo produzindo o nosso sofrimento. E quando a gente escolhe produzir o nosso sofrimento, criando para nós estresse, ressentimento, mágoas, raiva, quando nós estamos gastando energia produzindo o nosso sofrimento, a gente está renunciando ao desfrute da vida. Porque essas duas coisas elas se conflitam. Você não tem como estar com raiva, chateado com alguém, pensando em vingança, frustrado com a sua própria realidade e desfrutar da vida ao mesmo tempo. Então, essas duas coisas elas se conflitam absurdamente. Então, o primeiro passo, se você é uma pessoa que você deseja desfrutar da sua existência, porque você merece esse desfrute, é para isso que você está aqui, é para isso que você foi criado para desfrutar da vida. Você vai precisar, o primeiro passo para que você comece a desfrutar da sua existência, da sua vida, é você se libertar desse sofrimento psicológico. Disso que a gente vem tratando neste canal. É se libertar de toda a ordem de sofrimento psicológico, que é o sofrimento criado pela mente. Mente essa que está buscando no ambiente externo, nas condições de vida, na sua condição de vida, a sua mente está buscando condições perfeitas e ideais. E toda vez que essas condições elas se apresentam de maneira imperfeita, nós sofremos. Aí você sofre, aí você produz seu sofrimento. Aí daqui a pouco você está irritado, mal-humorado, estressado, ansioso, preocupado e assim por diante. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que você tem o direito ao desfrute e que a sua vida deveria ser um desfrute. Você vai fazer da sua vida um desfrute, isso é uma decisão sua. Mas que você tem esse direito e que você deveria fazer isso você deveria. Porque é a melhor maneira de você honrar com a dádiva da vida que você teve. É você aprender a desfrutar da sua existência. E você tem esse direito. Então a primeira coisa que você precisa se conscientizar é que a vida deveria ser um desfrute. A segunda coisa que você precisa se conscientizar também é que, para que você possa desfrutar da vida, você vai ter que se libertar do sofrimento psicológico. Você vai ter que abandonar por completo a raiva, o estresse, a ansiedade, o ressentimento, as preocupações de diversas ordens, seja preocupação financeira, preocupação com a saúde, preocupação com os filhos, preocupação com a situação do mundo, como se eu tivéssemos alguma influência sobre isso. Que influência eu tenho, que influência você tem sobre o que vai acontecer lá na Europa, se vai ter guerra ou se não vai. Nós não temos influência sobre isso. Agora nós temos influência, e total influência, no que acontece aqui, dentro da nossa mente. E se nós iremos continuar permitindo que a nossa mente fique o tempo todo produzindo nosso sofrimento. Então, o segundo passo é esse, é você se libertar do sofrimento psicológico. E para que você se liberte do sofrimento psicológico, você precisa se conscientizar desse detalhe importante que nós estamos mencionando aqui. Que a sua mente, ela está buscando no ambiente imperfeito condições ideais, ela não irá encontrar. E é por isso que você se frustra. É por isso que você está sempre com essa rigidez com a vida, estressado, ansioso, preocupado, porque você acha que as condições deveriam ser ideais, mas não sou eu nem você que decide isso. O mundo é o que é, as coisas são o que são. As condições são da forma que são. O máximo que você pode fazer é aprimorar a sua capacidade de tomar decisões para que você facilite a tua condição de vida, para que você tenha uma condição de vida organizada, equilibrada, para que você crie relacionamentos sadios, para que você crie uma condição financeira saudável, um ambiente físico saudável. Isso você tem condições de fazer. Só que as condições do mundo, elas continuarão sendo imperfeitas. Você continuará lidando com dificuldades. Só que se você esperar as condições se tornarem ideais,
Somente então, para você se libertar desse sofrimento e começar a desfrutar, você não vai desfrutar da sua vida nunca. E a sua vida vai passar e você continuará sofrendo. Você continuará em sofrimento. Então, quando você se conscientiza desse fato importante de que as condições, elas não serão ideais e a sua mente está buscando perfeição no ambiente imperfeito, você tem agora a decisão de parar de buscar condições perfeitas no ambiente imperfeito. É uma questão até de raciocínio, de lógica. Por que você vai esperar que o trânsito seja sempre fluido, sendo que o trânsito ele é totalmente, em muitos casos, caótico. Ele é desorganizado. E muitas vezes haverá acidentes, haverá obras na pista, haverá chuva, e isso tudo vai fazer o trânsito travar. Só que a sua mente está buscando perfeição no trânsito. Aí quando a perfeição no trânsito não vem, e não virá mesmo porque ela não existe, aí você se estressa, fica frustrado, ansioso e assim por diante. Então aceite as coisas como elas são. E esse é o segredo. O segredo é você se conscientizar de que as coisas não são perfeitas. Uma vez feito isso, uma vez você entendendo que as condições elas não são ideais, aí você tem agora a decisão e o poder está nas suas mãos de decidir você aceitar essa realidade, você aceitar as coisas como elas são, você começar a praticar a aceitação na sua vida. E você aceitar que as condições não são ideais, que as pessoas não são perfeitas, que o clima não é perfeito, que a condição do mundo não é perfeita, que a economia não é perfeita, que muitas vezes os políticos serão corruptos. Aceite a realidade como ela é e pare de sofrer. Se você já conhece o conceito da aceitação e você ainda não pratica, você está deixando de praticar uma prática que ela te liberta do sofrimento. A aceitação ela tem uma finalidade: te libertar do sofrimento psicológico, que é toda a ordem de sofrimento criado pela mente, porque o sofrimento é resistência. Nós resistimos à realidade, a realidade está se apresentando a nós de uma certa maneira, e a gente olha para aquela realidade e a gente resiste, a gente cria negatividade, a gente diz que a situação não deveria ser daquele jeito, a situação deveria ser de outro, a inflação não deveria ser do jeito que é. A inflação deveria ser de... Os alimentos não poderiam ficar tão caros como eles têm ficado. Até não poderiam mesmo, mas é a realidade. Você produzir sofrimento em relação a isso muda o quê no preço dos alimentos? Não muda nada. Se você ficar estressado no trânsito, o trânsito não vai se abrir para você passar. As condições não ficarão ideais só porque você julga que deveria ser diferente. Só que quando você julga que deveria ser diferente e você resiste à realidade, ou seja, a realidade se apresenta a você de uma maneira e você julga que ela deveria ser diferente, você nega a realidade como é, aí você produz seu sofrimento. Aí você está produzindo seu sofrimento a partir da condição externa. Então você pegou a condição externa, fez uma interpretação, julgou que ela deveria ser de outro jeito e agora você começa a se punir. Porque o estresse é punição. A ansiedade é punição, a frustração é punição. Ou quando você está assim, você está bem? Quando você está estressado, você está bem? Ou você está mal quando você está estressado? O estresse aí faz bem ou faz mal para você? Já é comprovado pela medicina que grande parte das doenças físicas, elas têm... a causa é o estresse. Então, pessoas muito estressadas, elas liberam muitas toxinas que vão contaminar e vão poluir todo o seu ambiente físico, todo o seu corpo. E isso pode criar vários problemas de saúde. Então, quando você está ansioso, você está bem? Quando você está preocupado, você está bem? É evidente que não. Então, nós pegamos as situações do externo, nós interpretamos de uma determinada maneira que elas não deveriam ser daquele jeito, ou seja, nós resistimos à realidade, criamos negatividade e agora a gente começa a se punir, produzindo toda a ordem de estresse, ansiedade, frustração e assim por diante. Estamos produzindo o nosso sofrimento o tempo todo. É por isso que o tema deste vídeo é abandone o sofrimento. Porque essa é uma decisão que você pode tomar apenas por começar a praticar a aceitação e aceitar a realidade como ela é.
sem você ficar criando tanta resistência. Aceite que o trânsito é imperfeito, que as pessoas são imperfeitas. Aceite que a sua esposa, vez por outra, ela vai falar coisas que você não vai gostar. Só que você não vai precisar retalhar, você não vai precisar se vingar, você não vai precisar tratá-la mal por causa disso. Aceite que seus filhos, eles ainda não têm a maturidade que você gostaria que eles tivessem, até porque na idade deles você também não tinha. Então, quando você aceita que seus filhos vão fazer coisas que muitas vezes vão te decepcionar, isso não significa que você não vai disciplinar, que você não vai corrigir, que você não vai orientar seus filhos, mas você não vai sofrer por causa disso. Você não vai ficar estressado, ansioso, frustrado com seus filhos. Porque eles têm o direito de errar, assim como você também teve na idade deles, assim como eu também tive. Então, quando um amigo seu fizer alguma coisa que você julga que foi uma grande injustiça, você não precisa, por conta da imperfeição da outra pessoa, produzir o seu sofrimento. E olha o que nós fazemos o tempo todo, a gente fica pegando as coisas do externo e nos punindo, o tempo todo. Pega as coisas do externo, cria punição. A pessoa falou alguma coisa ali, eu sofro aqui. O trânsito travou aqui, eu estou sofrendo aqui. É isso que a gente faz, isso é autotortura. E você pode abandonar o sofrimento apenas por aceitar as situações como elas são. Aceite que o mundo é imperfeito, que as condições não são ideais, que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas cometerão erros, e elas têm o direito disso. Aceite a sua condição financeira atual. Se você está endividado no momento, por que você está sofrendo por conta do endividamento? Se você está endividado é porque você gastou mais do que você ganhou. Então você teve benefício, né? Porque você talvez viajou, comprou itens na sua casa, talvez você trocou seu carro, talvez mora numa casa que você não poderia, mas você está se beneficiando dessas dívidas, não está? Então por que você está sofrendo? Você está querendo um patamar de vida maior do que você poderia, e por conta disso você criou a dívida, mas agora você está sofrendo por conta disso. Não faz sentido. Você quer o benefício, mas aí o preço a se pagar por esse benefício, você produz o sofrimento para você, que nesse caso é a dívida. Aceite a sua condição de endividamento. Você criou isso. Você tomou as decisões que fez com que você se endividasse. Então aceite a sua condição e pare de se torturar. Seja lá qual for, o que te frustra hoje? O que está frustrando a sua vida? O que está te causando dor? É uma pessoa que convive com você e que você acha que a conduta dela não está adequada? Você tem dois caminhos. Você pode conversar com essa pessoa e explicar para ela como você gostaria que a situação fosse, você tem esse direito. Ou você pode se afastar dessa pessoa. Só que se você decidir ficar com ela, após você ter essa conversa e explicar, aceite a pessoa como ela é, porque a gente fica o tempo todo querendo mudar as pessoas. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente julga que deveriam ser. Aí a gente fica torturando a nós mesmos e as outras pessoas. Então eu não sei o que tem causado o sofrimento em você hoje. Mas uma coisa eu sei, esse sofrimento é causado pela sua mente. Porque você não está aceitando a realidade como ela é. Você está resistindo à realidade. Apenas aceite. Quando você aceita a realidade como ela é, ou seja, a vida ela está se manifestando a você. A realidade está se manifestando a você de uma determinada maneira. E você permite que o fluxo da vida flua, você elimina e dissipa toda a ordem de sofrimento. Agora, quando você nega, quando você resiste, ou seja, a vida está se apresentando a você, a realidade está se apresentando a você de uma determinada maneira e você nega, você cria sofrimento, você está rompendo com o fluxo da vida. Porque a realidade ela se manifesta a nós de diversas maneiras, horas agradáveis, horas desagradáveis. Então, o tempo todo é uma manifestação de realidades de diversas maneiras. Só que quando a gente nega a realidade na forma como ela está se apresentando, a gente está obstruindo o fluxo da vida. Então, deixe a vida fluir. Deixe a vida fluir através de você. E aceitação, quando você pratica aceitação, isso não significa que você será passivo diante da vida. Aceitação e passividade são coisas diferentes. A aceitação é você não ficar mais criando resistência e negatividade à realidade. Então a realidade é do jeito que é. Os fatos são do jeito que são.
Então, quando você aceita, você não produz o seu sofrimento, você não produz estresse, frustração, ansiedade, inveja, egoísmo. Você não produz esse sofrimento. Mas uma vez que você não produz esse sofrimento, que você está no estado de serenidade, de paz, aí você pode tomar ação diante da situação, seja ela qual for. Então, isso não significa que você vai aceitar de braços cruzados, aceitar passivamente, aceitar no estado de inação. Você vai agir, se necessário, para corrigir a situação. Só que você vai fazer no estado de paz, de tranquilidade, sem estresse, sem ressentimento, sem mágoa. E aí a sua capacidade de decisão e de ação será muito melhor do que se você estiver estressado, ansioso. Porque nós tendemos a tomar decisões impulsivas quando a gente está num nível de estresse alto, quando a gente está excessivamente preocupado com uma situação. Normalmente as nossas decisões, elas não são as melhores. Agora, quando a gente está no estado de serenidade, de paz, de tranquilidade, aí a gente tem a capacidade de tomar melhores decisões. Compreenda isso. A sua vida, você pode viver ela de duas maneiras. Ou sofrendo, ou desfrutando. O que vai diferenciar essas duas coisas é a forma como você percebe a realidade. É como você decide viver. Você pode decidir continuar produzindo seu sofrimento, ou você pode decidir abandonar o sofrimento e começar a desfrutar. E aí você vai precisar praticar aceitação. E aceitar as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, e parar de produzir o seu sofrimento e levar uma vida de paz, de serenidade. Aí, independente do que estiver acontecendo fora de você, você estará bem. Mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade, essa dificuldade ela não estará te causando sofrimento. Ela é apenas uma condição da sua vida que você vai ter que lidar com ela. Às vezes é uma condição de saúde e você vai ter que lidar com isso. Às vezes você está mesmo endividado e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que mudar seu padrão de vida, você vai ter que arrumar uma renda extra, alguma coisa você vai ter que fazer. Então alguma ação você vai tomar. Às vezes tem uma pessoa na sua vida que está te causando transtornos, você vai ter que lidar com essa pessoa. Talvez você vai ter que conversar, talvez você vai ter que explicar, ou talvez em alguns aspectos você vai ter que se afastar. Talvez a convivência com aquela pessoa não faça mais sentido para você, seja ela quem for. Então você tomará ações diante das situações. Você buscará a solução de cada situação, mas você fará isso no estado de tranquilidade, de serenidade, de paz. E aí a sua capacidade de tomar decisões e de agir será muito melhor. E aí você vai começar a desfrutar da vida, porque você vai perceber que o desfrute não tem necessariamente a ver com as condições externas. O desfrute, ele em primeira instância, ele tem a ver com a sua condição interna. É a forma como você enxerga as coisas, tem a ver com a qualidade dos seus pensamentos, tem a ver com o seu grau de aceitação em relação à vida. Então comece a praticar isso e você perceberá que você começará a desfrutar da vida. E fazer da vida um desfrute ao invés de fazer um sofrimento. Portanto, abandone. É uma decisão que você pode fazer de abandonar o sofrimento e começar a desfrutar da vida. Nos falamos no próximo vídeo.